Eu louvo a Deus por estar com vocês nessa noite, grato a Deus pela oportunidade, pela confiança do ministério. Estamos crescendo na graça do Senhor e eu louvo a Deus por poder contribuir no reino de Deus. Amados, sem mais delongas, por favor, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3. Jó capítulo 3, versículo 25 e 26, depois nós vamos para o capítulo 42. Esse texto subiu ao meu coração no ano passado, diante da realidade que nós estamos ainda enfrentando, essa pandemia. Não podemos dizer que as coisas já estão controladas, ainda tem muita coisa que está solto, mas nós louvamos a Deus que o Senhor tem nos guardado até aqui, o Senhor tem nos sustentado até aqui. E esse texto então veio ao meu coração, e o Espírito de Deus, quando o pastor me comunicou ontem para trazer a mensagem para a igreja, o Espírito de Deus colocou esta passagem no meu coração. Espero em Deus poder ser instrumento nesta noite. Amém? Todos acharam? Amém. Palavras de Jó. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Capítulo 42. Versículo 2. Vou ler um para dar sentido. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Verso 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó é um personagem, um patriarca, possivelmente contemporâneo de Abraão, segundo alguns estudiosos. É um homem de uma estirpe, de uma envergadura, vou usar uma expressão, invejável. Nós olhamos para este homem e vemos o próprio Deus dando testemunho de quem ele era. Se você olhar comigo, no verso 8 do capítulo 1, e disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Este homem, que o próprio Deus dá testemunho dele, era um homem de uma vida abastada, segundo o próprio relato bíblico, não somente do ponto de vista patrimonial, mas ele tinha uma prole, filhos, 10 filhos. Versículo 2, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, era muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Ele não somente tinha tudo isso que o texto demonstra, mas a Bíblia também mostra que ele tinha um caráter, um desejo, uma vontade de não desagradar a Deus. Não somente ele, mas ele zelava também pelo comportamento dos filhos. Verso 5. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, no caso dos filhos que estavam em banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos,
e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ou seja, nós estamos diante de um homem que buscava fazer a vontade de Deus. E ele se preocupava não somente em fazer a vontade de Deus, mas também de garantir que, de alguma forma, seus filhos não se desviassem e não vivessem uma vida desregrada. Este homem, Jó, o maior do Oriente, traz no capítulo 3 para a gente, das suas várias indagações ou declarações, uma declaração que possivelmente eu e você possamos ter, principalmente diante dessas coisas que acontecem. Ele disse, porque o que eu temia, a expressão que ele usa é sentir medo, pavor, estremecer. Aquilo que me causava pavor, aquilo que me causava medo, aquilo que estremecia o meu coração. Eu avistava de longe, a ideia é essa. E aquilo já me causava um incômodo no coração. Isso veio sobre mim. Aquilo que eu receava, a expressão que ele usa é a expressão de vulnerabilidade. É como se ele olhasse para ele e falava, eu sou vulnerável. Somos vulneráveis. E aquilo que eu receava me aconteceu. Aquilo que mostra a minha vulnerabilidade aconteceu. E aí ele faz, ainda nessa declaração, uma afirmação, e a gente sabe que o contexto para ele aqui não está bom. Nunca estive descansado, nem sosseguei. A ideia de não ter paz, não ter calma, nem repousei, não viver de uma forma tranquila, não ter tranquilidade, mas veio sobre mim a perturbação, agitação, angústia, alvoroço, pavor, confusão. É interessante porque quando nós estamos passando por situações, ou quando nós vemos pessoas, ou a nossa realidade à volta, nos traz ao coração essa sensação de impotência, de medo, certamente nós nos sentimos vulneráveis. O que eu acho lindo no livro de Jó é que o autor bíblico, ele expõe a humanidade. E Jó não deixa, se você olhar o livro todo, você vai perceber que Jó não descarta essa humanidade. Jó, ele é humano em tudo que ele faz. Mas uma primeira coisa que veio ao meu coração quando eu estava diante desse texto, diante da história de Jó que nós conhecemos, é que mesmo vivendo essa realidade humana, de fragilidade, de vulnerabilidade, em nenhum momento Jó atribuiu isso a Deus. Em nenhum momento Jó disse ou trouxe na cara de Deus que aquilo era culpa dele. É certo que se você caminhar na leitura destes textos, você vai perceber que Jó estava em confusão. Jó estava em aflição. Os próprios amigos da onça. Amigo da onça. Colocaram ele em xeque, denunciando que aquilo estava acontecendo por fruto de pecado. E às vezes, amados, nós vivemos num contexto assim, as pessoas olham para a nossa realidade, porque nós somos vulneráveis, nós somos limitados, nós somos pecadores, nós não vivemos em função do pecado. Mas nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Eu gosto muito da expressão que Lucas vai utilizar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Todo dia eu estou perdido. Senhor, me salva. Senhor, me salva. Porque estamos perdidos. Quando nós olhamos para nossas impossibilidades, para as nossas limitações, para a realidade que nos cerca, nós lembramos do texto de João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Jesus está prevendo ali o que vai acontecer.
E ele já está adiantando para os discípulos que vai vir uma situação que eles vão estar dispersos. Mas Jesus está adiantando para que eles possam ter paz. E aí Jesus não pega leve. Ele diz: no mundo tereis aflição. Amados, aflição é inerente desse mundo. A aflição nós vamos passar. Estamos passíveis de passar aflição. Mas eu gosto do complemento desse texto. Jesus vai dizer: mas tem de bom? Ter bom ânimo é estar disposto. Ter bom ânimo é estar preparado. Você olha de longe, a luta está vindo, fala: pode vir, porque Deus está comigo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus dizendo. Amados, nós temos que entender essa realidade. E por mais que o medo que está à nossa volta queira nos sufocar, nós precisamos ter uma visão diferenciada. Algumas perguntas eu fiz quando eu estava tentando entender esse texto. Será que, quando nós temos pavor, temos medo de alguma coisa, nós já estamos sujeitos a isso? Porque a expressão que Jó vai utilizar aqui dá a ideia de que sim. Quando eu temo alguma coisa, quando eu tenho pavor de alguma coisa, de alguma forma eu já sofro as consequências desta antecipação. Quando você vê, você olha a realidade à sua volta e vê a sua impotência. E se acontecer comigo? Como vai ser? E aí você, de alguma forma, já começa a agir como se aquilo estivesse muito próximo de você. E aí a pergunta que eu fiz: será que, quando nós temos medo de alguma coisa, nós já estamos sujeitos a isso? Como não ser dominado pelo medo? Como lidar com o inesperado? Porque quando a gente tem a previsão de que algo vai acontecer, a gente procura se preparar. Mas quando a gente não tem a previsão, algo que é inerente da nossa natureza, nós somos limitados. Nós temos a mente, a visão. A nossa visão é limitada. Se eu tirar esse óculos, eu não vou enxergar nem os irmãos aqui. De tão limitado que eu sou. Será que é possível lidar com o inesperado? O livro de Jó me leva a uma outra pergunta. Como agir diante de situações que põem à prova aquilo que eu creio? Porque é o que Jó vai lidar. O que eu creio? Será que isso que eu creio vai, de fato, me ajudar a lidar com isso que eu estou vivendo agora? Ele colocou em xeque cada coisa que ele adquiriu em relação ao seu relacionamento com Deus, foi colocado à prova por todas as circunstâncias que ele enfrentou. Todas as circunstâncias que ele enfrentou. E a gente podia elencar aqui várias coisas, mas o tempo não nos permite. E vocês conhecem a história, e eu desafio você a ler esse texto novamente. Ele vai falar de várias coisas. Ele vai citar várias coisas. Inclusive, nas acusações que ele sofre, ele vai colocar em xeque, inclusive, várias coisas a respeito do próprio Deus. Mas o que me admira, e eu já falei isso e volto a citar, o que me admira em Jó é a atitude dele diante do inesperado. Ele vai dizer, quando tudo acontece, quando ele perde tudo, quando ele perde os filhos, quando ele perde a riqueza, e quando ele perde a própria saúde, ele vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe, capítulo 1, verso 21. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o autor bíblico faz menção de dizer: e em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A gente podia questionar várias coisas aqui. Por que ele sofre, sendo justo? Amados, tem coisas que não dá para explicar. Vou ser sincero com vocês. Na eternidade saberemos.
algumas certezas nós temos que ter. No mundo, teremos aflição. A ideia e o ponto que eu quero trazer para pensarmos um pouco mais é a nossa atitude diante do inesperado. E eu espero em Deus que ao final dessa reflexão possamos estar numa posição melhores do que nós entramos aqui, no sentido de que possamos confiar naquilo que vamos ouvir. Muitas coisas acontecem nesse momento de incerteza. Só que uma coisa nós podemos mudar: a forma como nós lidamos com isso. Se você olhar para o livro de Jó, ele vai fazer muitos porquês, ele vai fazer muitas perguntas. Por quê? Por que eu tinha que nascer? Por quê? Por que minha mãe me amamentou? Por quê? Porque eu podia não ter nascido. Por que eu estou sofrendo? E esses porquês que foram lançados, as respostas que os homens deram, não resolveu o problema dele. Primeiro porque, ao meu ver, ele estava perguntando para um ambiente, para um contexto que não podia dar resposta. Eu gosto, e é interessante porque quando ele começa a ter esse comportamento, as coisas vão mudando. Ele deixa de perguntar o porquê e começa a entender o quê. O que Deus quer? O que eu posso entender? O que eu posso aprender? O que eu posso... Você vê essa atitude nele, principalmente quando ele conversa com Eliú. Você vê essa atitude. E aí quando Deus fala, as coisas se tornam mais claras para ele. Ele começa a perceber que Deus não é injusto, que Deus não o colocou numa situação, mas que Deus estava promovendo algo nele nessa situação. Deus estava promovendo algo nele nessa situação. Deus estava agindo nessa situação. Deus estava trabalhando nessa situação. E ele estava sendo promovido a algo maior nessa situação. Amados, olha para a realidade da igreja antes da pandemia e olha para a realidade da igreja agora. Eu creio, nós estamos mais fortes. Nós estamos orando mais. Nós temos mais temor no coração. Nós percebemos como nós somos vulneráveis, como nós somos limitados e como nós necessitamos do Deus que nós servimos. Às vezes as rotinas que nós estamos vivendo nos impede de entender ou de dimensionar a grandiosidade do nosso Deus. Mas Ele é Deus, continua sendo Deus e será sempre Deus. Eu gosto do Salmo 46, porque ele começa dizendo: Deus foi. Deus será. Não. Ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente, bem presente na angústia. Ele é. A expressão do texto aponta para a ideia de permanência. Nada altera o nosso Deus. Ainda que as aflições estão tentando nos sufocar, ainda que as notícias, ainda que as coisas estão acontecendo, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua reinando. Ele continua absoluto. Ele permanece no controle de todas as coisas. Não questione. E às vezes nosso coração é assim. Por que, Deus? Por quê? Eu quero desafiar você assim como eu tenho sido desafiado. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Eu já vivi algumas coisas, não quero contar aqui experiência pessoal. Eu já vi algumas coisas que eu questionava por quê. Por quê? Porque, para mim, as coisas tinham que ser de um jeito. Mas, amado, entenda, nós somos limitados. Nós não conseguimos acrescentar um palmo na nossa existência, um dia na nossa existência. Quem é o homem para que dele se lembre? Nós somos limitados. Eu quero desafiar você nessa noite a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso?
O que o Senhor tem para mim? O que eu posso aprender com essa situação? Você enfrenta melhor as adversidades. Você enfrenta melhor as coisas inesperadas da nossa vida. E você ainda vê Deus agindo de uma forma gloriosa, porque Ele vai usar todas as circunstâncias, todas as mazelas humanas, para o nome dEle ser glorificado na sua vida, na sua casa e em volta dos seus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Caminhando. 42. Essa declaração eu quero buscar para a minha vida. Jó vai dizer, no final de tudo, quando ele entende, quando ele se submete, quando ele percebe que Deus está trabalhando, quando ele tem a experiência, ele vai dizer, Deus, eu posso estar sofrendo, como estou, mas eu bem sei que tudo podes. A expressão sei aqui é o conhecimento experiencial. É um conhecimento fruto de um relacionamento com Deus. Ele vai denunciar, é interessante isso, né? No versículo 5, e a tradução NVT vai dizer, antes, ele dizendo, eu te conhecia apenas de ouvir falar. Eu tinha um conhecimento teórico, vou usar essa expressão. Eu tinha um conhecimento apenas da teoria. Eu ouvia sobre o Senhor. Hoje, agora, os meus olhos te veem. Ou seja, eu estou experimentando o Senhor. É interessante porque o Salmo 34:8 vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. Vocês gostam ou gostaram do bolo que eu fiz semana passada? Não. Porque ninguém experimentou. Você só pode dizer de algo que você experimenta. Nosso desafio é experimentar Deus. Nosso desafio é encarar essa aventura, porque andar com Deus é uma aventura que nos eleva para perto dEle. Provai e vede que o Senhor é bom. Jó provou. Não foi fácil. Ele teve que lidar com várias coisas, inclusive com ele mesmo. Mas ele provou. E ao final de tudo ele pôde constatar. O Senhor é bom. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Nada foge do seu controle. O Senhor reina. O Senhor é Senhor absoluto. Eu quero terminar entendendo a importância disso, com um texto bíblico que, para mim, é um desafio todos os dias. Mateus 11. Mateus 11, 28. Quero terminar com esse texto, sendo obediente ao tempo que eu tenho. Mateus 11, 28. Eu gosto muito da expressão que Jesus utiliza. Infelizmente o português é muito pobre. A língua portuguesa é muito pobre para descrever o que ele está falando. Ei! Pss, oh! É isso que ele está dizendo, é uma interjeição. Ei! Estou aqui, ó! Vinde a mim. Todos que estão cansados desse sistema religioso, sobrecarregado do peso e da carga que os homens estão colocando sobre vocês, que esse mundo coloca sobre vocês. Ei, estou aqui, ó. Vem a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É promessa. Deus está prometendo, através de Jesus, alívio para nossas almas. Eu quero desafiar porque, amados, nós como igreja precisamos entender o seguinte: nós temos a palavra que pode mudar este mundo. Nós temos a resposta que pode dar esperança para aqueles que estão lá fora sem esperança. Nós temos Jesus e Ele promete alívio para a alma. Ele promete a saída, Ele promete o descanso. E é interessante isso porque
Nós estamos ouvindo Jesus falar. Às vezes nós atendemos ao chamado de Jesus, mas nós não avançamos em relação a isso. Eu gosto da continuidade desse texto porque ele aponta que há algo que eu preciso fazer. Jesus está chamando. Vinde a mim, venham, eu vou dar alívio para vocês. Estão cansados? Estão sobrecarregados? Venham até mim. E aí a pessoa chega. E aí Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo. Aquilo que eu coloquei para nortear a minha vida, coloca sobre a sua também. Os padrões de Deus que eu tomo para mim, coloca sobre a sua vida também. A palavra de Deus, porque eu faço aquilo que meu Pai me manda, coloca sobre a sua vida também. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ninguém aprende com uma pessoa da noite para o dia. Você precisa caminhar com ela. Você precisa dormir com ela, levantar com ela, você caminhar com ela. O convite de Jesus não é um convite que muda a nossa vida da noite para o dia. É um convite de uma caminhada com Ele. Amados, eu não sei qual é o caminho que você está trilhando. Eu não sei, inclusive, em que parte desse caminho. Mas eu quero que você entenda. Jesus está com você. Se você ouviu o convite de Jesus. Se você aceitou que Ele fizesse parte da sua existência. Ele está com você. E Ele dá alívio. Ele dá descanso. São as palavras últimas de Jesus aqui na terra. E estarei convosco até a consumação dos... Cremos nisso, amados? Cremos nisso? Termino aqui com um louvor da harpa. 141. Por onde guiar-me, meu Senhor, te seguirei. Por teu amor, é tua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz, guia-me sempre. Meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Mais uma estrofe. Acho prazer